Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, está definido data e horário da semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo entra em campo contra o Palmeiras na Arena Barueri, domingo às 8h30 da noite, às 20h30, e cá entre nós, que horário horroroso, né? Domingo tem que ser no máximo 4 da tarde, às 18 dá até para aceitar, né? Mas 8h30, eu sei que vai ter apenas torcida do Palmeiras, né? Torcida única, mas é semifinal, é clássico, a rapaziada vai se juntar ali para assistir. Já pensou, né? Depois do jogo ali o São Paulo se classifica, todo mundo tem que ir embora, não dá nem pra fazer um churrasco, quem gosta de tomar aquela, né? Porque no outro dia é segunda-feira, né? Todo mundo tem que acordar cedo para trabalhar, então realmente é um horário horroroso, né? Domingo para mim tem que ser no máximo às 18 horas para as 8 acabar, e aí quem quiser comemorar, passar um pouquinho mais do horário ali, é um particular, né, rapaziada? Mas realmente é um horário muito ruim, né? E aí, se o São Paulo avançar neste domingo, a gente já vai conhecer o nosso adversário, né? Até porque a outra semifinal entre Novo Horizontino e Corinthians acontece no sábado, também às 8h30, né? Só que aí é sábado, né? Quem quiser ficar até mais tarde, outro dia vai ser apenas um domingo, tranquilão, pra gente curtir de boa, né, rapaziada? Então, domingo, 8h30 da noite, São Paulo e Palmeiras. E o tricolor já começa a preocupar o torcedor são paulino. Tava bom demais para ser verdade, né? O ano de 2026, com janeiro terminado, fevereiro quase no fim, sem nenhuma lesão, os jogadores voltando, mas temos uma informação muito preocupante, né? O São Paulo tá realmente aí com um cronograma especial e tá tratando internamente a possibilidade do Lucas Moura estar fora da grande decisão deste próximo domingo. A gente sabe que o jogador sofreu em 2025, ele tinha se machucado em março, né, de 2025 e ficou o ano inteiro, volta, não volta, se machuca, se recupera, piora a lesão que ele teve. E aí o jogador evitava os gramados sintéticos, né? Quando estava ainda se recuperando, o Lucas está ainda aprimorando a sua melhor parte física, está se recuperando 100% das dores, vem sendo importante, né? Não à toa fez gol contra o próprio Bragantino, tinha feito outros gols também aí nas últimas rodadas, dado assistência e tudo mais, só que é uma grande preocupação o gramado sintético, não só com ele, mas com o Caleri. Só que a situação do Lucas Moura, ela é um pouquinho mais séria, e existe sim a possibilidade do Lucas não atuar contra o Palmeiras ou ficar no banco, tá bom, galera? Essa a informação a gente vai trazer diariamente, né, sobre o quadro clínico do jogador. A gente espera que inclusive tenha, né, um posicionamento aí da comissão técnica sobre isso, né, a respeito disso, para esse grande duelo de domingo. A gente obviamente vai falar bastante sobre o jogo de quarta-feira, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, mas a gente já tem essa preocupação por informações de bastidor que o Lucas Moura está nesta situação, se joga, se não joga, se vai para o sacrifício, né, se toma aquela injeção de dor, se pode de fato jogar, quem sabe até os 90 minutos, mas aí piora a dor e fica de fora para os próximos jogos, podendo perder inclusive, quem sabe até uma final. Vale destacar que se o São Paulo for para a final, independente se for Novo Horizontino ou Corinthians, são gramados naturais, né? Então não teria essa preocupação para a final. Mas e aí? Poupa o Lucas Moura ou coloca ele para jogar e pode inclusive forçar o jogador para as próximas partidas ou até para o restante da temporada, né? Essa é a dúvida, é a pulga atrás da orelha que o São Paulo vai ter que trabalhar até domingo, de novo por conta desse time, né, rapaziada? Desse time lazarento do Palmeiras aí que tem esse gramado artificial. Já não bastasse no Allianz, aí eles estão mandando o jogo em Barueri, que também transformou em gramado artificial, né? Virou até a Arena Crefisa Barueri aí. Então, rapaziada, essa é a informação de momento, última hora aí, Lucas Moura podendo perder a semifinal contra a equipe do Palmeiras. Se ele for a campo, ele vai para o sacrifício, tá bom, galera? Essa informação que a gente tem aí, vamos obviamente aguardar durante toda esta semana. Tem o jogo contra o Coritiba, como eu falei para vocês, mas vamos aí já adiantando
todas essas informações. Uma notícia boa, né? O Tricolor treinou hoje. Uma notícia boa é o retorno do André Silva, né? O André Silva, que na ausência do Caleri no passado foi um jogador importante, fez bastante gol, inclusive, apesar de ser bem criticado por parte da torcida São Paulina, passou também por uma lesão séria, né? Era a zica dos centroavantes, né? Na última temporada, o jogador treinou normalmente com a equipe, né? A gente sabe que, eu sempre explico aqui para vocês, mas quando o jogador vem retornando de lesão, primeiro ele faz trabalhos individuais dentro da academia, depois ele vai para o campo, ainda acompanhado com a fisioterapia, continua fazendo trabalhos individuais no campo, trabalhos de mudança de direção, né, depois, né, principalmente com uma lesão séria, como foi a do joelho do André Silva, e vai ficando, aí depois ele vai para o treino com os companheiros sem nenhum tipo de impacto, depois ele vai treinar sem nenhuma restrição, e aí não é só esse treino sem restrição que ele pode entrar em campo, que é justamente o caso do André Silva. Depois ainda tem a parte de aprimorar o físico, né? A parte física do jogador. Ele estaria recuperado da lesão, mas tem que se condicionar fisicamente para poder jogar as partidas do São Paulo. Então o André Silva está na última etapa, né? Nas próximas partidas, provavelmente a partir já do próximo mês, ele já deva ficar à disposição e ser um reserva imediato do Caleri. O Rian Francisco, que é um outro centroavante, aí já vai ficar um pouquinho mais de tempo que o André Silva, mas também se aproxima o retorno, né? O jogador é esperado aí a partir de abril, tá bom, galera? O Rian Francisco também vem avançando neste processo de recuperação. Nós estamos aí nos últimos dias, né, já do mês de fevereiro, que é mais curto, né, apenas 28 dias. Daqui a pouco chega março, o André Silva já deve ficar à disposição. Em março, o que tem em março? Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, as finais do Campeonato Paulista com o São Paulo lá. Vale destacar, igual a gente falou no último vídeo, dia 4, jogo de ida da final do Campeonato Paulista, 4 de março. Dia 8, jogo da volta, a grande decisão, o dia que vai definir o campeão do estado de São Paulo, se Deus quiser, o São Paulo. Então, março vai ter muita coisa, né, rapaziada? Então, é importante esse retorno do André Silva. A gente sabe que, infelizmente, os principais jogadores não vão jogar todos os jogos, não tem como, não dá. São muitos jogos na temporada, às vezes vai ter que mesclar o elenco, às vezes vai ter que pensar no próximo jogo. Por exemplo, a gente vai pensar assim no Coritiba quarta-feira, só que a cabeça com certeza tá lá no domingo também, agora que tem esse horário aí definido, né, não, rapaziada? Então, bom retorno aí pro André Silva, com certeza vai ser de extrema importância, né, esse jogador aí à disposição do técnico Hernan Crespo. Hoje tava jogando ali o Caleri, tava jogando o Tapia, às vezes o próprio Luciano nesta função, né? O Tapia, ele é aquele jogador que ele é um centroavante, só que ele é mais brigador, mais corredor que os outros dois. Caleri e André Silva são mais jogadores ali de área, né? O Tapia, aquele jogador que dá carrinho até de cabeça, se precisar, é um jogador que realmente tem que ter um jogador, por mais que ele não seja um primor técnico, a gente sabe que de fato ele não é, mas eu acho que todo time tem que ter um jogador do estilo do Tapia, né? Aquele cara brigador, aquele cara que vai pra cima do zagueiro, que faz gols, né, de vez em quando, perde uns gols inacreditáveis, mas é um jogador que tá ajudando o São Paulo, principalmente nos clássicos, né? Então por que não? Será que não dá pra pintar aí o Tapia nesse duelo de domingo? Ele já fez gol no Palmeiras, já fez gol no Santos, já fez gol no Corinthians, e o cara tá há menos de um ano no São Paulo, né? E já tem gol nos 3 clássicos, né? Vencendo um jogador de fato muito importante, né? Então, quem sabe aí o Tapia não ajude o tricolor paulista, tá bom, galera? Então, esse gramado do Palmeiras, da Arena Barueri, já está causando muita polêmica, né? Já está causando muito alvoroço aí nas redes sociais e, obviamente, vai render muito assunto até o final de semana. Tem muito torcedor são paulino, né, que tá falando aí que o Palmeiras não vai poder contar com a arbitragem, né? A gente fala muito do Abate Abel, a gente fala muito do Klaus, né? Mas tomara que não sejam esses dois, né, rapaziada? Porque a arbitragem, ela já define às vezes o jogo antes mesmo de começar, né? Uma arbitragem ruim, um árbitro aí realmente que pende para um lado, para o time da casa ou para ser determinada equipe. A gente sabe que a arbitragem muitas das vezes interfere em jogo, interfere em campeão. A gente sabe que isso acontece. E eu sempre falo, tomara que a arbitragem nem apareça. A arbitragem apite certinho, tomara que os lances sejam aí completamente aí sem nenhum tipo de dúvida, porque quando a arbitragem entra, aí fica aquela polêmica, aí rende assunto para 2, 3, 4 dias, um mês, 2 meses. Às vezes a gente fala, tal dia, então tomara que a arbitragem nem apareça muito, né, não, rapaziada? São Paulo quer focar no jogo, seja no tempo normal, seja nos pênaltis, o foco é a classificação. É difícil?
muito. Para mim, o Palmeiras é o melhor time do estado, né, rapaziada? Sem clubismo aqui a gente fala que os caras estão voando, né? Não à toa venceram com muita tranquilidade a equipe do Capivariano, é o líder do Campeonato Brasileiro, seguido pelo São Paulo, então vai ser um duelo de duas equipes que estão vivendo bons momentos, né? Por mais que estejam ali algumas críticas e tudo mais, mas a gente sabe que vai ser um clássico e que muitas das vezes o que passou é esquecido completamente. O clássico é o agora, o clássico é esse jogo e um jogo que vale muito. Quem ganhar, ganha uma moral tremenda para a final. Quem perder pode inclusive se complicar para o restante da temporada, entrar numa crise ali com parte da torcida. É o clássico, né? Um jogo que vale e muito e que muitas das vezes fica marcado pela história. Fechado, rapaziada? O vídeo vai se encerrando. Não esquece de dar aquela moral quem assistiu até aqui, deixando o like e os comentários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí embaixo para acompanhar diariamente as notícias do nosso tricolor. Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu!